Jair de saída para o Botafogo e o Otero foi anunciado pelo Nacional do Uruguai. Exatamente, e no vídeo de hoje aqui do Santos para Sempre a gente vai estar falando um pouco sobre essa saída do Otero, né, se vai fazer falta a saída do baixinho, né, o cobrador de falta do Santos, e essa possível, quase certa, né, saída do Jair para o Botafogo. E vamos trazer a notícia, né, tem envolvido zagueiros, volante e o Tiquinho Soares, um atacante do Botafogo, também está envolvido nessa negociação. Então a gente vai trazer os detalhes da negociação com o Jair, que foi aceita pelo Santos e que está muito próxima de ser concretizada, e a oficial saída do Otero. Bom, sejam muito bem-vindos a todos que estão aqui nesse vídeo agora, né? Infelizmente, a gente vai falar sobre assuntos delicados hoje, né? Assuntos que podem mexer um pouco o coração do santista, né? O Otero está oficialmente de saída do Santos, né? O Nacional do Uruguai, clube lá do Uruguai, que vai disputar a Libertadores, ofereceu uma proposta com um salário melhor do que o do Santos, né? E com a possibilidade dele jogar Libertadores no ano que vem. Fizeram um projeto pro Otero, ele se interessou, né? O Marcelo Teixeira chegou a dizer que a renovação de contrato estava certa com o Otero, né? Mas acabou que não aconteceu, né? Por conta que o Nacional fez uma proposta melhor e projeto mais interessante pro Otero, né? Isso daí foi decisão dele, né? E o jogador sai de graça porque o contrato dele se encerra amanhã, no dia 31 de dezembro. Então, ele sai de graça, né? O que é triste. E também o Jair, né, que está indo para o Botafogo. Botafogo ofereceu uma proposta. Eu vou até vir aqui buscar para mim analisar. Eu deixei até a matéria aberta aqui no meu celular. Ó, o Botafogo chega a acerto com o Santos pela contratação do Jair por 10 milhões de euros, que dá 64 reais e meio de milhões, né? 64,5 milhões de reais, mais o Tiquinho Soares, Danilo Barbosa e a novidade, Lucas Alter. Lucas Alter entrou nesse pacote do Botafogo, tá? Então seriam 64,5 milhões de reais mais o Tiquinho Soares, Danilo Barbosa e o Lucas Alter pelo Jair, tá? Vamos começar falando sobre ele, sobre o Jair. Cara, como santista, eu acompanhei, né, o Jair desde a base, assim, copinha que ele jogou, né? Infelizmente, ele, na verdade, na copinha, se eu não me engano, ele jogou poucos jogos porque ele rompeu o ligamento, mas acompanhando da base de antes, eu sei do potencial, né, de um jogador que o Santos revelou, um jogador que a torcida gostou muito, gosta, tem carinho, né, por conta de ser menino da Vila e por ter muito futuro. Eu vejo o Jair como um zagueiro, assim, de muito potencial de, assim, jogar até na Europa, cara. Eu acho que para ele faria mais sentido ir para a Europa do que ir para o Brasil. Tudo bem que ele tá indo pro Botafogo, que tá sendo muito bem gerido lá pelo Textor, que tá tendo o futebol do Botafogo tá muito bom. O Botafogo tá para brigar por vários anos aí, né, no planejamento deles, para brigar por títulos não só nacionais, mas sul-americanos também, como a própria Libertadores que eles ganharam esse ano. Ele tá indo para um time assim de ponta agora do Brasil, em ascensão, mas eu acho que pro Jair, cara, olhando para a carreira dele, seria mais interessante a Europa, porque ele é jogador para isso. E até pro Santos, porque o Santos conseguiria, né, talvez nessa temporada das que o Santos vai jogar a Série A novamente, valorizar o passe dele para ele sair mais caro, né, conforme o desempenho dessa temporada. Mas ao que tudo indica, o Santos já aceitou mesmo a oferta, né? A informação foi dada pela Joana de Assis, do GE, tá? Então, a informação, ela vem de fontes confiáveis, né, que é o GE, e então o Santos aceitou e o Jair realmente está próximo de ir pro Botafogo. Cara, agora analisando o lado do Santos, tá? Eu acho que o valor pelo Jair em si é barato, tá? Assim, eu acho que o Jair, ele tem muitas condições de sair um valor muito mais alto. Eu acho que ele vale muito mais do que 64 milhões de reais. Cara, mas olhando para os jogadores, de verdade, Tiquinho Soares, Danilo Barbosa e o Lucas Alter, eu acho que é interessante para o Santos. O Lucas Alter talvez um pouco menos, tá? Mas como ele é zagueiro, teve uma boa passagem pelo Goiás, o Lucas Alter. Só acabou não se encontrando tanto no Botafogo, mas ele jogou muito bem pelo Goiás, eu me lembro, tá? Então eu acho que o Lucas Alter, ele é interessante para o Santos, caso o Santos consiga recuperar o futebol dele.
Ele provavelmente vai ter oportunidade se vier. Então, eu acho que é interessante. O Danilo Barbosa e o Tiquinho Soares, eu acho que é muito interessante para o Santos. O Tiquinho Soares foi o artilheiro, não desse ano, né, do Brasileiro, mas do outro, se eu não me engano, foi ele o artilheiro, ou ele brigou pela artilharia. É um atacante que tem muito faro de gol, sabe fazer gol, e é muito bom. É um atacante de muita qualidade. O Tiquinho vem para agregar muito para o Santos. O Tiquinho pode chegar aí e pegar a titularidade fácil do Santos, e se ele se encontrar de novo no futebol que ele apresentava antes, pode ser a baita contratação do Santos. O Danilo Barbosa é um volante de qualidade, o Santos estava querendo ele, né? O Santos tinha interesse, e eu acho também ele muito bom. Eu acho ele um monstro, de verdade. Principalmente o Tiquinho e o Danilo Barbosa me empolgam bastante a vinda. Jogadores com experiência de Série A, jogadores que estavam num clube que brigou por muitos títulos esse ano, ganhou títulos, então eles vêm com uma bagagem muito importante, né, pro Santos. De um modo geral, na minha opinião, eu não gostaria que o Jair saísse, tá? Eu acho que o Jair é muito bom zagueiro e podia sair por um valor mais alto, até para a Europa, até para ser melhor para o Santos e para a carreira dele. Não sei se eu gostaria de ver ele jogando por outro clube no Brasil, é meio estranho, mas ele também tem que colocar na balança. Tem todo o potencial que tem por mérito, por ser bom zagueiro, mas ele também já estourou o joelho, né, uma vez. Isso atrapalha muito a carreira do jogador. A gente torce para que não seja o caso dele, que não atrapalhe, porque eu vejo o potencial muito forte, até de seleção brasileira, fácil. O Jair tá 17 anos ainda, ou 18, não sei, mas jovem, tá? Então, para mim, o Jair, é triste a saída dele, mas olhando pro futebol, o valor não é um dos mais importantes, né? Os valores dos melhores. Só que a vinda desses 3 jogadores, eu acredito que tem bastante a agregar pro Santos, tá? Eu acho que o Santos tem muito a ganhar com o Tiquinho Soares, com o Danilo Barbosa e com o Lucas Alter. O Lucas Alter, se reencontrar, ele é bom zagueiro, ele só não teve uma boa passagem pelo Botafogo, mas isso não quer dizer que um jogador não é bom. O Santos tem esse superpoder de recuperar jogadores que são bons, mas estão em fases ruins, né? O próprio Marinho é prova disso, a última mais recente. Então o Santos tem esse poder de ressuscitar jogador, eu acho que pode ser muito interessante. Olhando pro Santos, então, para mim, se sair, eu vou ficar triste, mas vou ficar feliz por conta dos jogadores que estão vindo e pelo valor que, né, contando com os jogadores que estão vindo, o valor ele foi justo, contando, né, com os jogadores que estão chegando. Mas, de modo geral, então, se ele sai, eu fico triste, mas com a vinda desses 3 jogadores, pelo valor que foi oferecido, eu acho que ok, mas ele é zagueiro que vale mais do que aquele dinheiro. Só que, né, tem toda essa troca que vem os jogadores junto. Para mim, se ele ficasse, eu ia ficar bem feliz, mas agora com essa saída dele nos moldes dessa negociação, para mim tá bom também. É duro porque o Botafogo vai conseguir fazer bastante dinheiro, né? O Botafogo tem muito dinheiro. Agora, com o valor que eles compraram, com certeza, se o Jair der tudo certo, ele conseguir alcançar o potencial que ele tem, ele vai ser vendido rápido para a Europa e por um valor bem elevado. Então, o Botafogo, ele tá fazendo bons negócios. Eu acho que pro Botafogo e pro Santos, no momento, pode ser interessante pro Santos no momento, pela vinda dos 3 jogadores que chegariam para agregar muito pro elenco, né? Então, olhando pro lado do futebol, eu acho que é bem válido isso. O Santos contratou o Luizão, do Novo Horizontino, zagueiro, talvez já pensando nessa venda do Jair, né? Então, de modo geral, a gente tem que ver se vai se concretizar mesmo, se o Jair vai aceitar a proposta do Botafogo também. Se ele for embora, então, é triste, mas o Santos vai ter reposição para o Jair. Não sei se da mesma qualidade, a gente tem que esperar para ver a atuação do Luizão e do até próprio Lucas Alter, se vier. Mas eu acredito que esses jogadores vêm para agregar, o do Botafogo vem para agregar muito para o Santos, e eu acho interessante essa ideia, tá? Agora, para finalizar, né, o vídeo, tem o Otero, que foi anunciado pelo Nacional do Uruguai, tá? O Otero não vai ser mais jogador do Santos, já foi anunciado, o próprio Nacional já anunciou a contratação do jogador. Assim, de modo geral, né, eu fico chateado com a saída do Otero, mas, igual eu acho que eu já disse no vídeo do Pedro Caixinha, eu acho que o Santos tinha que ir atrás de um melhor, tá? Para a Série A, eu acho que o Santos, com o Otero, ia ser pouco. Eu digo em campo, sabe? Ele é um jogador que não tem mais a mesma explosão, velocidade, né? Ele sempre gostava muito de jogo de contato, quando ele
estava arrancando pela ponta, sempre o zagueiro, o lateral conseguia chegar. Ele tem, né, a carta do drible, ele tem um bom drible e a falta. Eu acho que o que o Santos mais vai estar perdendo, o que o Santos mais vai sentir falta é das faltas que o Otero cobrava. Porque realmente a gente sabe que as faltas elas têm um poder de decidir jogos. Cara, a falta decide jogo e isso é muito real. A gente ganhou pontos importantes na Série B por conta das faltas do Otero que decidiram os jogos. Então, o Santos vai sentir falta de um cobrador de falta desses. É importante você estar num jogo difícil fora de casa, quem sabe, de um Palmeiras aí da vida, do Santos jogando um jogo que é difícil jogar fora de casa, né? Qualquer clássico fora de casa, um jogo contra Botafogo, né, fora de casa, sei lá, coloca o Otero no segundo tempo, acha uma falta ali numa distância legal, ele pode fazer o gol de falta, entendeu? E trazer até um ponto importante fora de casa, ou até os 3 pontos para o Santos. Eu acho que o Santos vai perder muito por isso. Eu fico um pouco triste por conta desse lado, mas olhando para o lado dos 90 minutos, né, jogados, eu acredito que o Santos realmente, de qualquer forma, ia ter que ir atrás de um outro para ser titular. Eu acho que o Otero não seria o titular no meu time do Santos, mas eu acho que era importante manter ele no banco, até para ter essa falta, essa batida de falta, né, muito venenosa. A gente sabe que ele é um dos melhores do mundo cobradores de falta. Eu não tenho dúvidas de falar disso. A batida dele, o tapa que ele tem na bola é muito diferente. E isso agrega muito valor ao Otero, né? E todos os clubes sabem disso. Então acho que o Santos perde por esse lado. Mas acho que jogado em campo, sem ser a cobrança de falta, acho que o Santos não perde tanto. O Santos, de qualquer forma, para a Série A, teria que ir atrás de um outro, porque o Otero, para mim, não seria o suficiente para uma Série A, tá? Então, eu acho que de qualquer forma o Santos teria que ir atrás de um outro jogador, sim, para a posição de ponta direita, beleza? Que o Otero vai estar deixando aí. Mas o mais é isso. Otero saindo oficialmente, o Jair talvez vai sair, a gente tem que analisar as cenas dos próximos capítulos. Mas, de modo geral, o Santos tem a perder sim com a saída dos dois, mas eu acho que o Jair tem muito mais a perder, só que com a vinda dos 3 jogadores, mais o valor significativo que o Botafogo vai estar colocando como acréscimo, vale a pena, para mim, na minha visão, acabar vendendo ele, porque o Santos, de qualquer forma, ia ter que vender ele em algum momento, né? Talvez não por esse valor, talvez com um valor muito maior mesmo, só que para a situação atual, vale a pena o Santos aceitar e deixar na mão do Jair, né? Do que ele vai decidir. Eu vi algumas notícias que talvez ele não estava interessado em ir para o Botafogo, ele queria ir para a Europa visando a sua carreira. Eu acho que ele está certo disso, mas se ele aceitar a proposta, realmente ir para o Botafogo, acredito que o Santos vai estar ganhando também, de certa forma, muito em campo com os jogadores que vão estar chegando, beleza? A gente espera que dê certo, que seja o melhor, que o melhor seja feito, né? Então, é isso, pessoal, o vídeo foi esse, tá? Bem rápido, só passando a notícia aí, dando comentários aqui sobre a minha opinião, né? Sobre o que eu acho que o Santos pode estar perdendo e ganhando com a saída desses 2 jogadores. Então, é isso. O Santos não anunciou nenhum jogador ainda, né? Isso é muito preocupante, muito preocupante. A gente, talvez, bem provável que só no ano que vem vai vir os anúncios dos jogadores, né? A gente não sabe quantos jogadores vão vir, não sabe quantos o Santos acertou. Isso é preocupante, porque a temporada começa dia 15, já tem Paulistão, né? Acho que, se eu não me engano, dia 15 já começa o Paulistão. E o Santos não anunciou ninguém, e até então só o técnico precisa começar a treinar e saber quais jogadores que ele vai ter no plantel. Dispensa também, não teve nenhuma dispensa ainda, isso é inadmissível. O Santos tem que se movimentar mais rápido, tá? A diretoria tá sendo muito amadora em vários aspectos, cara, e isso tá incomodando bastante, né? Então, do mais é isso, vamos torcer para que tudo dê certo, né? Que o Santos tenha uma boa temporada, que as coisas aconteçam, que venham jogadores para ajudar, e que a gente não brigue para cair, que a gente brigue por coisas grandes essa temporada, igual o Marcelo Teixeira disse, né? O Santos tem que... parece que o planejamento desse ano é brigar pela Libertadores, vaga na Libertadores. O Santos tem que brigar por mais, o Santos tem que brigar por título todos os anos. Pro tamanho do Santos, o Santos tem que brigar por título em todas as competições que ele joga. Pro tamanho do Santos, isso é um mínimo. Beleza? Então vamos torcer para que o melhor seja feito. Beleza? Abraço, pessoal. Tamo junto e até o próximo vídeo.